Meu pai ou a minha mãe têm problemas no coração. Será que eu tenho chance de ter problema também? E aí, vamos falar sobre a herança familiar em cardiologia? Vem comigo! Olá, meu nome é Uri Medeiros, eu sou cardiologista, bem-vindos ao meu canal. Neste canal, eu falo de uma forma super clara, fácil, simples e bem objetiva sobre os principais temas no consultório de cardiologia. Hoje a gente vai falar de um tema super importante que todo mundo tem, que é a herança familiar, focado na herança familiar em cardiologia. Bom, o primeiro ponto é super importante, que a gente tem que falar que a herança familiar é um fator de risco não modificável. Isto é, uma vez que você nasce, você já herda todos os genes do seu pai ou da sua mãe ou dos seus pais que podem influenciar a chance de você ter doença no coração. Então, a gente não consegue mudar isso. Um segundo ponto importante para a gente já deixar claro aqui é que em cardiologia, o que mais importa na herança familiar é primeiro grau. Então, a gente não vai olhar para primo, tio, avô, a gente vai olhar mais para pai ou mãe e irmãos. O primo, o avô, eles podem até influenciar outros membros da sua família, mas a sua herança genética cardiológica está mais intimamente ligado a parentes de primeiro grau, beleza? Então vamos lá. Então, no que é que influencia a herança familiar? Então vamos começar do fator mais básico, pressão alta. Se um dos seus genitores tem pressão alta, a sua chance de ter é 30%. Se ambos os genitores tiverem pressão alta, sua chance sobe para 65%. Quando a gente fala de diabetes, lembra que o diabetes que mais tem herança familiar é o diabetes não insulino dependente, que a gente chamava antigamente de diabetes tipo 2. E agora sobre colesterol. É super importante que a gente veja se os seus pais têm colesterol elevado, mas eu chamo atenção para uma coisa em particular, os níveis do LDL. O colesterol ruim, o LDL aumentado, aumenta as chances dos parentes de primeiro grau também ter esse colesterol elevado. Em destaque, se esse LDL for acima de 190. Guarda esse número, 190. Por quê? Porque o LDL acima de 90 já põe o indivíduo como alto risco cardiovascular e existe uma possibilidade de o indivíduo ter uma doença que chama hipercolesterolemia familiar, que é uma herança de colesterol em níveis muito altos que pode passar de geração em geração. Qual a particularidade, qual o destaque para essa doença? Eventos cardiovasculares precoces. E quando eu falo eventos cardiovasculares, eu estou falando infarto, necessidade de cirurgia de ponte de safena, necessidade de cateterismo com implante de stent e talvez a perda da força do coração. Olha só, uma coisa super importante a gente definir, o que é evento cardiovascular precoce, né? Quando eu falo infarto, necessidade de cirurgia no coração, angioplastia, o quanto isso acontecendo com meus pais pode influenciar que aconteça comigo? Isso é uma pergunta muito frequente. E até porque o contrário talvez não seja tão forte. Por exemplo, se seu pai ou sua mãe infartaram já velhinhos, com 80 anos, será que vai aumentar tanto o seu risco assim? Então, a gente definir agora é super importante. Para eventos cardiovasculares precoces, a gente define como para homens menor do que 55 anos, mulheres menor do que 65 anos. Por exemplo, a sua mãe teve um infarto aos 60 anos, é menor do que 65, então pode aumentar a sua chance. A sua mãe teve uma necessidade de fazer angioplastia aos 70 anos, é superior a 65 anos, então não aumenta tanto assim o seu risco. Vamos supor que seu irmão infartou aos 40. Bom, ele tem menos do que 55 anos, aumenta a sua chance. E por aí vai. Bom, chegou agora ao fim do nosso vídeo, espero que vocês tenham aproveitado e eu queria destacar alguns pontos super importantes sobre herança familiar em cardiologia. Primeiro, a herança familiar é um fator de risco não modificável. Sobre pressão alta, se um genitor tem pressão alta, sua chance de ter é 30%. Os dois, 65%. Do diabetes, mais comum que seja transmitido de pai para filho é o diabetes tipo 2, não insulino dependente. Em relação ao colesterol alto, tenha atenção se o seu LDL, colesterol ruim, for acima de 190. Eventos cardiovasculares precoces são definidos para homens, parentes de primeiro grau, menor do que 55 anos e mulheres menor do que 65 anos. Então, mais um vídeo chega ao final. Espero que vocês tenham gostado. Manda aqui as dúvidas que porventura surjam. E olha só, já se inscreve aqui no meu canal, porque além desse vídeo, tem outros vídeos, inclusive relacionados a esse, para que você possa tirar todas as suas dúvidas de cardiologia
do seu dia a dia. Envia também esse vídeo para a pessoa que você acha que vai se beneficiar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.